Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos apresentar o nosso trabalho, que faz referência ao artigo Uma análise falha prematura do tubo inoxidável de rastreamento de calor, e os autores são esses aqui abaixo. Eu sou a Júlia, né, e meu grupo é composto por mim, pelo César, pela Laíse e pela Luísa. Esse é o sumário da nossa apresentação, e nós temos aqui, né, um artigo que apresenta uma falha, e essa falha foi prematura, de um tubo de rastreamento térmico em uma indústria de alto forno. E essa falha, ela ocorreu devido à corrosão pela presença de enxofre no interior desse tubo. Aqui temos um diagrama de fluxo do gás residual. Primeiramente, esse BF gas aí é o gás do alto forno. E esse gás é gerado quando o minério de ferro ele é reduzido com coque para ferro metálico. E esse gás, ele passa por um sistema de limpeza, esse GCP, para a reparação de poeira por jato de água. E esse material particulado, ele tem que ser removido para que ocorra uma queima mais limpa. E esse gás, ele é gerado em uma pressão muito elevada. E essa pressão, ela é utilizada para operar um gerador, que no caso temos aqui a turbina TRT, que é a turbina de recuperação de pressão de gás superior. E ela gera energia elétrica. E outra parte que não foi para a turbina, ela vem aqui para esse hot stove, que são aquecedores regenerativos, e eles queimam os gases da combustão do alto forno para melhorar a eficiência na fabricação dos aços. E o restante desses gases são enviados para a chaminé. E na interligação com essa chaminé, nós temos os filtros de separação, que servem para separar as misturas com os gases e umidade das partículas de poeira e outras partículas. E aí, os gases seguem no tubo de rastreamento de calor e passa para o condensador. E esse condensador, ele separa a parte da umidade das misturas de gases, porque a gente está querendo que somente os gases passem para a parte do painel de análise. E aqui é analisado, né, a porcentagem de cada gás que está sendo eliminado, e aí ele vai para a chaminé, né, e vai para o meio ambiente. E a mistura de gases, essa mistura, né, que está no filtro de captura ou de separação, nós temos dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, umidade, partículas de poeiras, e a temperatura do gás que entra no tubo é de 130 a 150 graus, desculpa. E o tubo de rastreamento, ele tem uma espessura de 2 milímetros e é feito de aço inoxidável austenítico da ISI 316. E é importante falar que houve uma falha prematura desse tubo com 3 anos de vida útil, sendo que a expectativa para ele era de 10 anos. Aqui temos a imagem da nossa chaminé, do nosso tubo de rastreamento e também do nosso filtro de separação. E partindo para a observação visual, temos aqui o nosso tubo de rastreamento de calor, onde foi tirado a amostra e esse que aconteceu a falha, né? E aqui temos as amostras, e foi observado visualmente a partir do estereomicroscópio e duplo microscópio em diferentes ampliações. E essa amostra ela foi cortada na direção longitudinal e ela tem nessas perfurações para ser analisada a parte interna desse tubo. E como a gente pode ver aqui na figura 3C, a parte interna está totalmente corroída. Laíse, e eu vou apresentar alguns testes que foram feitos a fim de identificar quais foram as causas da falha no tubo. A gente já viu ali nas observações visuais que teve uma corrosão,
Então, foram feitos outros testes para descobrir o que causou aquela corrosão. O primeiro teste foi o de análise química. A análise química, ela tem por finalidade identificar o teor de cada elemento presente no material do tubo. Foram feitos 2 tipos de análise química. A espectroscopia de fluorescência de raio-x, que é conhecida como XRF, é uma técnica no qual são lançados raios-x no material. Ele, em contato com os átomos, consegue identificar qual o teor, qual a porcentagem do elemento que está ali presente. Só que esse teste ele é válido para elementos que têm um número atômico menor do que 12. Neste caso, o carbono ele não é identificado. Então, um outro teste foi feito, um teste por combustão. Esse teste ele identifica tanto o carbono quanto o enxofre do material. Bom, o teste é feito, coloca-se o material dentro de um ambiente contendo muito oxigênio e é aquecido. Aí esse ambiente ele fica propício a ocorrer uma combustão. Quando essa combustão ocorre, são liberados gases. Libera-se tanto gases do enxofre quanto do carbono. E acontece que sai um fluxo desses gases. Em cima desse fluxo é lançado um infravermelho. Esse infravermelho ele consegue identificar a quantidade, o teor de cada um desses materiais presentes ali. Bom, com os resultados desses 2 testes, foi montada essa tabela de resultados, no qual mostra o teor encontrado de cada elemento. A gente tem aqui na primeira coluna os elementos presentes, na segunda coluna as especificações da ISI 316, no qual mostra a porcentagem máxima que cada elemento pode estar presente no material, e nessa terceira coluna a gente tem a porcentagem presente encontrada com os testes. Outro teste que foi realizado para verificar as propriedades do material do tubo foi o teste de dureza, mais especificamente o teste de microdureza Vickers, o qual uma força é exposta em cima do material através de uma pirâmide de diamante, no caso, uma carga de 50 gramas força. Foram feitos vários testes desses sobre o material, sobre a superfície do material, do tubo, no caso, até o núcleo do tubo, para verificar qual foi a variação da dureza sobre ele, e verificou-se uma variação significante. Na superfície, a dureza era menor, teria uma superfície mais macia, foi onde ocorreu as corrosões, foi o lugar que tinha mais corrosões, enquanto no núcleo, onde que tinha menos, a dureza estava superior, a aproximadamente 165 HV na superfície contra 205 no núcleo. E a gente pode ver essa alteração na dureza através desse gráfico aqui, no qual ele dá a distância da superfície até o núcleo pela dureza encontrada. Foram realizados também exames microestruturais para verificar qual era a microestrutura ali presente no tubo. Foram pegas 2 amostras perfuradas da parte onde que ocorreu a corrosão e elas foram examinadas. Foi feito um exame microscópico nelas. Essas amostras elas foram preparadas e submetidas a uma solução de cobre e depois foram polidas. Uma das amostras ela foi submetida a um reagente chamado vilela, que é um reagente que é uma mistura de álcool etílico com ácido clorídrico, utilizado para a revelação de carbonetos e outros materiais, outras substâncias. E as demais amostras, elas foram examinadas apenas com as condições de polimento que foram feitas usando técnicas metalográficas. Os resultados, a gente pode ver aqui 2 imagens. A microestrutura que ela não foi atacada pelo reagente Vilela, ela apresentou uma forte corrosão na parede interna. A gente pode observar isso nessa imagem 5A. Essas 2 setinhas mostram uma perfuração ali na camada do tubo. E a microestrutura atacada, ela revelou uma aparência semelhante com a do ácido inoxidável austenítico. Também apresentou alguns pontos de corrosão, mas pela escala da imagem não ficou tão visível.
Na letra B aqui, na imagem B, a gente consegue visualizar uma geminação de ácido inoxidável. Essa geminação a gente também chama de mácula lá em materiais. E ela pelo crescimento de dois cristais do mesmo material. Meu nome é Luísa Botava Valessa. Dando continuidade ao trabalho e às análises apresentadas pela Laís, eu vou falar um pouco sobre análise EDS, que é a análise por espectroscopia de energia dispersiva. Também falarei sobre o relatório da água e sobre as discussões do trabalho. A análise EDS, ela tem como característica analisar a superfície do material e seus componentes. A análise EDS foi realizado na parte corroída e em área livre de corrosão. Podemos analisar que os pontos 2, 4, 5 e 6 possuem maiores concentrações de óxido de ferro. E, coincidentemente, nestes pontos possuem maiores concentrações de enxofre. Sendo assim, pode-se perceber que o enxofre ele age como acelerador da reação de corrosão. Na microscopia de eletrônica de varredura, a gente pode perceber o que foi encontrado na análise EDS. Visualmente, os pontos 2, 4, 5 e 6 possuem maior corrosão, o que justifica a maior concentração de óxido de ferro. E o ponto 7, visualmente, ele possui menor corrosão, o que justifica as menores concentrações de óxido de ferro, menores concentrações ou até inexistências, já que não foi encontrado oxigênio. E também as menores concentrações de enxofre. No relatório de teste da água, temos a água analisada oriunda do condensador, em que foi constatado o pH baixo extremamente ácido dessa água, o que auxilia também na taxa de corrosão. Vamos às discussões do trabalho. Pela observação visual, ficou claro que é uma corrosão localizada, ou corrosão por pitch, já que apresenta pequenas cavidades com uma espessura considerável em relação à espessura do material. Também pôde-se observar que os vazamentos foram encontrados na região de torção e flexão, podendo perceber que essas regiões elas atuam como regiões anódicas, ou seja, regiões com grande capacidade de perder material, já que uma das características das regiões anódicas é liberar elétrons para o ambiente. Como foi dito na análise EDS, o enxofre acelerou a taxa de corrosão, já que ele foi encontrado majoritariamente onde há a presença de óxido de ferro. O pH baixo, extremamente ácido, também auxiliou na taxa de corrosão, junto com a alta temperatura. A comprovação que altas temperaturas afetam a taxa de corrosão vem pelo gráfico da corrosão do ácido inoxidável 316 pelo ácido sulfúrico em função da temperatura, em que percebe-se que quanto maior a temperatura, maiores os valores encontrados na curva de corrosão. Os autores demonstram também quais são as reações que ocorrem no interior do tubo. As reações de número 4 justificam a ocorrência da oxidação, que são oriundas da formação do ácido sulfúrico, H2SO4. No próximo tópico, César vai explicar melhor o mecanismo de tais reações, tanto da formação do ácido sulfúrico quanto da formação do ácido bisulfídrico, o HSO3. Além das reações de oxidação, no interior do tubo, também ocorre a formação de FSO4, que é o sulfato de ferro. Esse sulfato de ferro forma uma camada, porém, essa camada não tem a capacidade de proteção, já que ela é macia e pouco aderente. A figura 8 demonstra a vista esquemática da reação, onde o SO4 se liga ao ferro. César Marforte e vou continuar a nossa apresentação a partir das conclusões do nosso artigo escolhido. Bom, como as meninas falaram, um dos principais
agentes no processo de deteriorização do tubo e que causam a corrosão do nosso tubo de rastreamento é o enxofre. O dióxido de enxofre presente no gás, ele é oxidado na presença de umidade e oxigênio a uma temperatura elevada. Então, o dióxido de enxofre, que é o SO2, na presença do oxigênio, ele vai virar um trióxido de enxofre e, com a presença da umidade, ele vira um ácido bisulfito, que no caso seria esse SHO3, não, HSO3, desculpa. E ainda com a temperatura elevada, esse processo é facilitado, essa oxidação do dióxido de enxofre no HSO3. O trióxido de enxofre, que é o SO3, ele é convertido em ácido sulfúrico, que seria o H2SO4. Esse ácido sulfúrico, ele reage com o material do tubo e promove a corrosão. Então, concordando com o que as meninas já haviam dito, o principal agente que causa corrosão no tubo é o enxofre, a partir das reações que ocorrem com o oxigênio e com a umidade presente no gás. Principalmente também facilitado pela pH baixo da água presente. E o artigo ele trouxe uma recomendação que foi a separação da umidade antes do gás de escape entrar no tubo de rastreamento de calor. Então a ideia deles aqui é, por meio de algum equipamento, promover a retirada dessa umidade do gás, porque a umidade é um dos principais elementos que faz com que haja a oxidação e a corrosão. No âmbito de tentar promover a melhora do equipamento, nós propomos duas principais recomendações. A gente pensou em algumas, só que nós vemos que seria viável e também traria um custo-benefício bom essas duas que vou apresentar. Como o dióxido de enxofre é um dos problemas, nós pensamos em utilizar um sensor de detecção de produtos químicos. Para quê? Com o intuito de monitorar o teor de enxofre. Porque a partir desse sensor a gente consegue fazer com que a gente consegue saber, conhecer como está o gás em determinado momento. Então, podemos padronizar, ou melhor, limitar o teor de enxofre. Se em algum momento esse teor de enxofre passa de um dado limite, que vai agravar a corrosão, o sensor ele vai indicar e vamos poder agir sobre o processo, diminuindo o teor de enxofre. Uma outra solução que a gente propõe é relativa à forma do tubo. Porque o tubo, como pode ser visto, ele está no formato encaracolado. Então, em algum momento ele está sob torção, em algum momento ele está sob flexão. E como foi apresentado, esses dois mecanismos de flexão e torção, eles causam concentrações de tensão. Essas concentrações de tensão são um dos principais pontos onde a corrosão se agrava. Sendo assim, a gente propõe a alteração da forma de encaixe desse tubo de rastreamento de calor. Ao invés de colocar um tubo encaracolado e curvado, torcido, fletido, colocar um tubo retilíneo. Porque o tubo retilíneo ele diminuiria muito os concentradores de tensão e, consequentemente, tenderia a diminuir os agravantes da corrosão, das corrosões localizadas. A referência que a gente utilizou foi a do próprio artigo, que pode ser acessada com esse site, e basicamente foi isso o nosso trabalho, o que a gente tinha a apresentar.